Abençoada Educadora de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, em Paraná, AM 1180, e a caçulinha que entrou conosco na programação é a nossa co-irmã, difusora Mirassol do Oeste, Mato Grosso, AM 1010, e também os nossos queridos que estão nos acompanhando pela Ressurreição de Sobral, Ceará, AM 1460 kHz. A todos os nossos queridos e as nossas queridas que estão nos ouvindo, o nosso sincero agradecimento, a nossa gratidão, porque estão nos ouvindo, estão nos dando audiência e estão também participando da mensagem da Rede Imaculada, que é uma mensagem evangelística, uma mensagem de paz e amor e de grandes bênçãos de Deus. Também o nosso abraço para aqueles que estão nos ouvindo aqui na cidade de Satélite, a partir de Taguatinga, Brasília, Sobradinho, Lago Norte, Lago Sul, Braslândia, Santo Antônio Descoberto, São João, São Sebastião, Cidade Ocidental, Samambaia, cidade vizinhas, Mato Grosso, que já estão, várias cidades já estão nos ouvindo, também aqui no entorno, cidades da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, até onde está chegando o nosso sinal. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Um grande abraço também para as famílias que nos acompanham, a Cirlei e família. Quem mais? Cleusa e Osmar, quem mais? Tanta gente que está nos acompanhando. Maria Aparecida e família. Também Rosana, Sandra, Tereza, Solange, Socorro, Doralice. E essa semana nós temos mais uma pessoa que está nos ouvindo com a família inteira. É a Gilcelene. Gilcelene, eu disse que ia mandar um abraço para vocês. Está aí o meu abraço para você e para a família. Todos aqueles que estão nos ouvindo, a Mazé, a Sandra, essa família querida que nós amamos, todos que estão na sintonia, Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, com segurança, com saúde, com disposição e coragem, com equilíbrio. Deus abençoe vocês e fortaleçam vocês no poder dEle, na força dEle, no conhecimento dEle, para que você tenha uma noite abençoada e uma semana de vitória e uma vida inteira vitoriosa. Deus tenha misericórdia e nos abençoe com todas as bênçãos que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma e o nosso espírito, nos fortalecendo, porque saúde é vida. Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Para aqueles que estão num momento difícil, Deus abençoe vocês com esperança, com fé. Abra novos caminhos, novas oportunidades e te dê respostas. Para aqueles que estão comemorando alguma coisa boa, Deus abençoe vocês com discernimento, com gratidão, para que você reconheça as bênçãos de Deus e viva alegre e feliz, para a glória dEle e para a tua alegria, a nossa alegria. A todos um grande abraço e toda a bênção de Deus sobre nós, em nome do Senhor Jesus. A nossa conversa de hoje é sobre a saúde da família. Uma família sadia. Nós vamos conversar sobre família e como ela pode ser sadia. Então, vamos pensar um pouco. Primeira fase, o que diz a palavra de Deus. Segundo, o que diz a história. Terceiro, o que nós estamos vivendo. E a conclusão, como é que nós podemos melhorar a nossa família com saúde? Família sadia. Meus queridos, é com muita alegria, com prazer, que eu pesquiso e monto esse estudo para você. E fico muito feliz em saber que você está nos dando a sua audiência. Eu sei que muito mais pessoas estão nos ouvindo, mas eu não tenho os nomes. Gostaria de tê-los. Para todos que estão nos ouvindo, um grande, grande, grande abraço. Eu amo vocês muito e quero todas as bênçãos de Deus sobre vocês. Mas gostaria muito de saber quem são os nossos ouvintes. Cada dia aumenta mais e nós estamos felizes com esta graça de Deus
de aumentar a audiência para ouvir mais a palavra dele. E nós nos esforçamos para fazer o melhor, para trazer a você a melhor informação sobre a palavra de Deus, o melhor estudo. Sim, meus queridos, então vamos ao estudo de hoje. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra leva o nome. Isto é uma expressão do apóstolo Paulo que me deixa muito feliz. Ele está dizendo: eu sei que Deus é o autor e consumador da nossa salvação e também é o criador e sustentador da família. E ele, em Efésios, ele começa a carta falando do indivíduo e depois parte para a família. E ele mostra como Deus abençoa o indivíduo para ser família. E abençoa a família para gerar pessoas. E pessoas para formarem famílias. Então este é um ciclo normal no plano de Deus, na vontade de Deus. E ele coloca assim para nós. Está em Efésios 3, 14 e 15. Eu dou graças a Deus, eu me coloco de joelho, diz o apóstolo, agradecendo e glorificando a Deus pela família que existe no céu e na terra. Olhando para essa expressão, qual é a família que existe no céu? Lá existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a família do céu. E qual a família que existe na terra? O Pai, o Filho e a Mãe. Isto é a família na terra. Então a família no céu é o original. A família na terra é o reflexo da família do céu. Assim como Deus tem uma família e sustenta no céu, Ele quer que na terra também seja assim. Uma família segundo o plano dele. Para a glória dele. Família é para a glória de Deus. Então quem busca ter família e quem busca fortalecer a família, busca a vontade de Deus. E quem busca a vontade de Deus, recebe dele todas as bênçãos necessárias para que a família seja constituída, cresça, fortaleça, amadureça e dê frutos de novas famílias. Esta é a vontade de Deus que nós devemos levar em conta. Sim, por essa razão, diz o apóstolo Paulo, eu dobro os meus joelhos, ele tem muito motivo para isso, e eu também. Eu agradeço a Deus todo dia pela família. Principalmente pela família que ele me deu. E é uma família bonita, cheia de complicações. Porque a família é formada de pessoas. E cada pessoa tem um jeito de pensar e de agir. E precisa viver em comum. Então sempre tem uma complicaçãozinha. Mas isso é próprio de família. Não é? Vamos relevar, vamos conjugar as forças e vamos viver. E é preciso que seja vida plena, vida gostosa, prazerosa. Deus abençoe a nossa família, a minha família, a sua família. Porque só em família nós conseguimos viver como gente. Saiu da família, vira bicho, vira máquina, vira coisa estranha. Mas gente mesmo, pessoa que tem sentimento, que tem vontade, que tem decisão, que tem posição, que tem responsabilidade, isto é só em família. Ok. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Isso está em Gênesis. Primeira pronúncia de Deus sobre a família. Gênesis 2, 24. Vamos caminhar um pouquinho mais. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Sabe onde está isso? Mateus 19, 5. Quem disse? O Filho. Então ele está repetindo exatamente o que disse o Pai. Lá em Gênesis, Deus pronunciou esta frase sobre a família. E aqui, Jesus Cristo está repetindo a mesma frase. Ou seja, ele está confirmando, depois de 5.000 anos de história, ele está confirmando que a vontade de Deus continua a mesma. O plano de Deus é o mesmo. E ele espera a mesma coisa de nós. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua família. E os dois se tornarão
uma só carne. Sabe onde é que está isso agora? Efésios 5, 31. Quem foi que disse agora? Agora é Paulo, que aprendeu com Jesus Cristo, que aprendeu na palavra de Deus o Pai, que está ensinando agora para as igrejas como as igrejas devem comportar referente à união conjugal e à criação da família. Vamos mais? Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E agora, Efésios 3,15. Agora vamos caminhar mais um pouquinho para você se fundamentar bem na palavra de Deus sobre a família. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da sua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vão, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Sabe onde está isto? Está lá em Eclesiastes. Palavra de Salomão ensinando sobre a família. Aproveitar bem cada instante da família. Aproveitar bem cada oportunidade para a família. Sentir o crescimento da família e promover o crescimento da família. É o ensinamento de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De novo, é Salomão em Eclesiastes 12, 14. Olha o que ele está dizendo. Tudo quanto você fizer de bom ou de ruim, Deus vai te pedir conta disso. Vai trazer a juízo. Vai ter um julgamento para o seu comportamento. Então, é melhor que seja coisa boa e é melhor que seja família. Muito bom. Tem gente que está trocando o atacado, que é a família, por varejo. Deixa o atacado de lado, ou seja, abandona a família e vai viver os momentos que são raros, de felicidade, de alegria e de farra e tudo mais. Mas isso é muito passageiro. E depois, quando terminar esses momentos, não tem mais momentos e não tem também a família que foi abandonada. Sim, pensemos mais alguma coisa. Lembre também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho mais prazer na vida. Coisa triste, mas isso vai chegar. Um dia nós chegamos na velhice. E aí, olhando para trás, cadê a família? Que família nós teremos na nossa velhice? Será uma família abençoada, conforme os planos de Deus, e nós aceitamos e cumprimos? Ou será uma família destroçada, desorientada, desgastada, uma família amargurada, que nós não podemos contar para nada? E aí nós já estamos na velhice, não tem mais tempo, e como diz o nordestino, se lascou-se, acabou tudo e você não tem nada, e não há mais tempo para formar família. Então, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, como também a igreja está submissa ao Senhor. Isso é Colossenses 3, 18. E mais uma recomendação. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na orientação do Senhor. Efésios 6, 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E aí está o primeiro mandamento com bênção. Para que te vá bem e sejam abençoados em toda a vida, assim diz a palavra de Deus. Deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Afinal de contas, o que é que nós queremos? Aqui está a base bíblica para nos orientarmos quanto à formação, à sustentação, o cuidado com a família, o amadurecimento da família. Agora nós vamos ouvir uma música que o Edson já tem ali na ponta da agulha, e refrescando a memória, nós vamos voltar
para as lições da história e as lições aplicadas na vida. Um grande abraço, meu querido. Vamos ouvir a música. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada me perturbe, nada te amedronte. Tudo alcança a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Imaculada, a rádio que toca o amor de Jesus e Maria. Não saia dessa sintonia. Rede Imaculada, estamos apresentando ao vivo Saúde e Vida com o Dr. Nivaldo. Sim, meus companheiros, estou me lembrando agora de mandar um abraço para os nossos alunos e os nossos colegas, os nossos irmãos queridos. Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo e aproveitando as lições que nós estamos trazendo. Fico muito feliz de poder contribuir, colaborar com a formação teológica desses meus queridos. Deus abençoe vocês, meus queridos, com muita sabedoria. Meus amados, minhas amadas, meus queridos e queridas, vamos voltar aqui ao estudo de hoje sobre a família. Vamos olhar para a história. O que tem acontecido na história sobre a família? Como é que a família é sadia? Como é que a família adoece? Se adoeceu a família, adoece a sociedade, adoece o governo, adoece a nação, adoece tudo. Se a família está sadia, a sociedade está sadia e o governo é sadio. E o que é que nós temos experimentado ao redor do mundo? O que é que nós estamos sabendo sobre os usos e os costumes, os relacionamentos, as leis? Meu Deus, é de fazer dó. E há uma briga constante de uma minoria forçando a barra para aliviar as normas de conduta, as normas de relacionamento, e aliviando, isso contamina a sociedade toda. A ética está cada vez pior. As leis cada vez mais fragilizadas. E a justiça abarrotada
de processos, porque a maldade, a injustiça está cada vez maior. Isto falta de uma formação cristã. Já está quase proibido o ensino cristão nas escolas. Pouquíssimas escolas ainda estão fazendo o estudo da palavra de Deus, o estudo religioso. Está praticamente banido das escolas esse estudo. Como também está banido das escolas o estudo da ética, moral e civismo. Então, o que nós temos? Pessoas sem formação, fazendo o que bem entende e dá na telha, atrapalhando a vida da maioria. É uma minoria que estraga a maioria e a maioria que concorda e deixa acontecer. É preciso ser feito alguma coisa. É preciso que se faça alguma coisa. E sou eu que devo fazer, e você. Então, vamos esforçarmos para fazermos alguma coisa para manter o estudo da palavra e também a qualidade, a saúde das famílias. E vamos começar com a nossa. E vamos ajudar o próximo a ter saúde na sua família. Não aceitando essas investidas malignas, diabólicas, de minorias que querem porque querem solapar, dilapidar, enfraquecer os laços familiares, não aceitando, nós já fazemos muito. E Deus tenha misericórdia e nos dê sabedoria, firmeza e fé para bater o pé, para firmar e para lutar, para que a família seja preservada debaixo da lei do Senhor e debaixo das leis do país. Preservar a saúde é preservar a nação inteira. Então vamos ver o que temos no decorrer da história. De início, a família foi criada por Deus para procriação e perpetuação. Criada por Deus para procriar e perpetuar a espécie. Os patriarcas tiveram cuidado de providenciar os casamentos seguros, a orientação de Deus, visando a continuidade do povo de Deus segundo as alianças que Deus fizera com eles. O jogo de interesse foi crescendo e o casamento passou a ser apolítico para unir reinados e fortalecer as autoridades dominantes. Então nós temos aí no decorrer da história esses fatos bem claros, consumados. Reis que casavam suas filhas ou seus filhos com pessoas de outro reinado, filhas de outros reis, para assim entrelaçar duas nações, dois estados, dois reinados, duas famílias, para que evitasse as guerras, os tumultos, e assim correu por muito tempo. O casamento de famílias nobres para manter o poder. O jogo de interesse foi avançando e o casamento foi usado por muito tempo para unir patrimônio, ou seja, chamou isso de matrimônio, mas na verdade era patrimônio. Quantas vezes nós olhamos para a história e identificamos o ajuntamento de patrimônio, a família em si era bastante desgastada, mas o patrimônio estava sempre maior. Parece que tem um ouvinte aqui? Sim? Então vamos falar com esse ouvinte, é lá de Sobradinho, é a Maria Madalena Sobradinho. O que você quer me dizer, Maria Madalena? Boa noite. Boa noite, querida. Eu acho que é a primeira vez que eu participo com o senhor. Oh, será um prazer. Acho de muita importância o seu programa, estou sempre ouvindo, mas não tinha participado ainda, viu? Hoje, como o senhor está falando assim, da união de famílias, com Deus, tudo, me chamou muita atenção, viu? Sim. Porque eu tenho assim, eu sou muito família, né, doutor Nivaldo? Você está absolutamente certa, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu sou muito família, tanto para com meu esposo, como para meus filhos.
toda a minha família, todos os meus amigos, assim, onde tem a união, pode contar que Maria Madalena está bem. Que Deus abençoe você nessa família e nessa união. Seja você instrumento de Deus, Maria Madalena. Eu acho importante essas suas palavras aí sobre o casamento, do interesse. Antigamente, que era assim, o pai entregava a filha para um cidadão que não sabia nem quem era, só pelo poder, né? Pois é. Então, isso era coisa muito errada. E isso não é só antigamente, que hoje ainda existe muito. E muito. Muito E mesmo. muito. Então, o que, é que a gente deve fazer? Só pedir proteção àquele Todo-Poderoso. Isso, porque sabedoria de Deus. Ele que é o nosso esteio, né? Amém, minha querida. Viu, doutor? Muito Então, bom. eu estou continuando ouvindo o seu programa. programa, viu? E que o senhor tenha uma boa noite. Boa noite, minha querida. E Deus Salve abençoe a sua Maria. família. Então, olha aí, que bonita participação lá de Maria Madalena, Sobradinho. Deus abençoe você e a sua família, minha querida, e abençoe todas as famílias que estão buscando de Deus essa firmeza. Em nossos dias, o casamento nem é usado com frequência. Olha só, não é uma coisa frequente o casamento. Já houve um ano, não sei, me falha a memória aqui, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, registrou-se em Brasília mais separação, divórcio, do que registro de casamento. Então, os que existiam foram desmanchados por interesses particulares. E, naquele ano, houve menos registro de casamento do que o casamento que existia se desfazendo. Muitas pessoas estão se juntando sem nenhuma observação dos preceitos divinos. Apenas juntando. Nada de preceito bíblico, nada de palavra de Deus. Aí, se juntando assim, semelhante aos animais, que têm uma lei própria de Deus para se juntar. E eles se respeitam. Então, nós temos uma lição para aprender com a natureza. A natureza, não tendo registro, ela se relaciona melhor em termos de família, em termos de consideração, de participação, em termos de respeito, melhor do que a maioria de muitos seres humanos. Outro tanto de pessoas estão se casando sem nenhuma responsabilidade. E já casa dizendo assim, bem, nós nem pensamos bem, não conhecemos bem um ao outro, mas casamento é assim, não deu certo, a gente separa. Casamento não foi feito por Deus para separar. Casamento para separar não é casamento, é um ajuntamento com documentação legal. Mas isso não é casamento, porque casamento é uma proposta de Deus, é uma instituição de Deus, é um ato de Deus, onde 2 pessoas mais Deus celebram com Deus o cumprimento da vontade dele. E buscam dele todo o poder, a graça, a misericórdia, o amor, os recursos, os meios para se firmar em casamento e família. Parece que o interesse em se casar assim, mais ou menos, muito mais, menos do que mais, é um interesse bem particular. Longe do cuidado com a palavra de Deus, longe de considerações com Deus e muito menos longe de consideração com o cônjuge. É apenas uma farra. E às vezes, para alguém que aparece no meu consultório chorando um casamento desfeito, eu tenho que ser sincero e dizer para essa pessoa, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher. Olha, você está chorando por uma coisa que nunca existiu. Você não perdeu nada, porque o seu casamento nunca existiu. Você não consultou a Deus, você não buscou a vontade dele, você não esperou a resposta dele, você simplesmente resolveu de acordo com a sua cabeça. E aí tem tudo para dar errado. Infelizmente, tem tudo para dar errado. Porque Deus só garante aquilo que ele pronunciou e aquilo que ele fez. O que ele não pronunciou e o que ele não fez, ele não vai garantir nada, porque isso é contra ele e ele não vai ajudar ninguém que está contra ele. É evidente. Principalmente porque está errado. Como é que ele vai ajudar uma pessoa que pensa errado, que age errado, que realiza errado? Não tem como. Então, tem pessoas que estão entrando num casamento sem a mínima responsabilidade, sem a mínima consideração, apenas para aproveitar. Às vezes eu uso um certo exagero e digo para a pessoa,
O que a outra parte queria não era um casamento, era uma picanha para fim de semana. E só quer casamento para fim de semana. É só uma farra irresponsável, inconsequente. E às vezes nessa irresponsabilidade e inconsequência vem um filho. E como vai sofrer esse filho? E essa pessoa nem imagina que lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensinou. Quando os seus apóstolos estavam impedindo crianças de chegarem para perto dele, para aprender com ele, conversar com ele, ele disse para aquele grupo e para nós hoje: olha, jamais impeça a vida desses pequeninos na minha busca. Jamais atrapalhe a vida de um desses pequeninos. Eu declaro 3 coisas para vocês que impedem ou que atrapalham a vida dos pequeninos. Primeiro, eles têm um anjo que recebe ordens diretas de Deus. Olha que eles são protegidos por Deus. Segundo, quem faz tal coisa atrapalha a vida desses pequeninos, infernizam, infelicitam a vida dos pequeninos, era melhor não ter nascido. E a terceira coisa, e já que nasceu, era melhor amarrar uma pedra de moinho, cerca de 250 quilos, no pescoço e pular no rio. É evidente que Jesus Cristo nunca ensinou se matar, se suicidar, mas ele está dizendo, este pecado do suicídio é menor do que o pecado de atrapalhar a vida de uma criança. Isso é sério. Mas, pensando na farra do fim de semana, pensando no churrasco de picanha, muitos estão fazendo isto, casando por esporte, casando para usufruir, casando para sugar, para tirar proveito. Nem um pouco de responsabilidade. E a consequência depois são duríssimas, porque Deus jamais vai tomar por inocente pessoas que tais atos praticam. Algumas pessoas se casam para ter um cônjuge, jamais para ter filhos. Melhorou um pouquinho, mas ainda está fora do plano de Deus. Casou só para ter um cônjuge. O marido para ter a mulher para ter o marido, os dois para se ajudarem, e é só isto, e não é para ter filhos. Isso também está fora do plano de Deus, é claro. A família foi criada para procriar, para gerar famílias, para procriar e gerar famílias. Este é o plano de Deus. Fora disso, vai dar errado, meu companheiro ou minha companheira. Pensa antes de fazer a besteira, a bobagem. Pouquíssimas pessoas realizam o casamento conforme a vontade de Deus para sempre e para ter família com responsabilidade, para criar os filhos conforme o plano de Deus. São poucos. Infelizmente, são poucos. Criar família é uma realização de vida, é uma concordância com Deus. Quem cria uma família sente-se realizado, chega famílias. Então pensa bem, criar família é ter família. Sem criar família é ficar sem família. Quem abandona a família é também abandonado pela família. E quando ele mais precisa de família, ele está no abandono. Isso é visto aí em cada esquina.
Eu fico aterrorizado, arrepiado de ver uma pessoa já com seus 70 anos de idade, com um carrinho de laranja, vendendo laranja na rua para se manter, vendendo picolé na rua para se manter, vendendo bugiganga na rua para se manter, porque ele não tem quem sustenta ele não tem amparo, ele não tem conforto, ele não tem segurança, ele não tem nada, e não tem nada agora, porque ele poderia ter tido, com certeza. Por que ele está passando essa dificuldade agora? Porque ele não quis passar dificuldade para criar a família. Com certeza. Quem escolhe ter família, recebe as bênçãos de Deus para a família. Quem escolheu ter família, precisa responsabilizar pela família, com alegria, com prazer, com contentamento. Quem ama os filhos, promove o crescimento sadio da família, segundo a palavra de Deus. Quem instrui a família e promove o crescimento dos filhos, ensina as coisas de Deus para a família. Nós vamos ouvir mais uma música, refrescar a nossa cabeça, que já está começando a esquentar, e voltarmos para as lições e a conclusão. Deus abençoe você. Pense, meu querido, nessas realidades. Vamos ouvir a música? Sai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não esqueçais dos meus, não é o servo maior do Senhor. Aleluia, aleluia. Quer tomar, quer levar, quer passar qualquer coisa. Passei para a glória de Deus. Aleluia, Rede Imaculada, trazendo a graça até o seu lar. Você está acompanhando aqui na Rede Imaculada o programa Saúde e Vida, na apresentação Dr. Nivaldo.
Sim, meus queridos, vamos continuar o nosso raciocínio. Marinalva, a sua família é uma família abençoada. Você pode agradecer a Deus porque você, o seu marido, é um bom exemplo. Esse casal é um bom exemplo de família abençoada segundo o plano de Deus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Então, é na família que os filhos têm o ambiente e os recursos necessários para criar os seus valores positivos, duradouros e eternos. É em família que os filhos têm esta oportunidade. Em família se aprende amor, consideração, respeito, gratidão, integração, cooperação, participação, responsabilidade, senso de dever, honestidade, esperança e fé. Só na família é possível desenvolver isto, gerar isto nas crianças, para que elas cresçam vendo no comportamento do pai com a mãe, da mãe com o pai, do pai à mãe com os filhos, para que eles retribuam assim. Uma criança de 4 meses. O que é uma criança de 4 meses? Mas, se você, mãe, dá de mamar, fazendo carinho nessa criança, e depois levanta essa criança nos braços e dá meia dúzia de beijos nela, se você encostar ela no seu rosto, você vai ver que ela também te beija. Ela quer morder o seu rosto, morder você, porque ela não sabe como é que beija, ela não aprendeu ainda. Mas ela quer retribuir esse afeto, esse amor. Uma criança de 1 ano, ela já sabe até jogar o beijo. Uma criança de 2 anos, ela sente uma alegria em abraçar com força e beijar com força, beijar com vontade mesmo. Olha só, se nós praticamos isto, o marido pratica isso com a mulher, demonstra para ela amor, afeto, carinho. E se a mulher também demonstra para o marido amor, afeto, carinho, as crianças podem não entender muita coisa que está acontecendo, mas elas estão felizes. O casal que se dá bem, quando o dia amanhece, as crianças estão tudo felizes em roda da mesa para tomar café. Mas um casal que dormiu brigando e que se deu mal, quando amanhece o dia, as crianças levantam de cara feia e vão para tomar café, já de cara feia, emburrados e já brigando um com o outro. Porque olha para o pai, vê tristeza, olha para a mãe, vê tristeza, a criança sente triste. E aí se irrita e qualquer coisa é motivo de briga. Então, é na família que a criança tem o ambiente e também os recursos e meios para gerar dentro de si os seus valores positivos. É aí que vai determinar se vai ser gente boa ou se vai ser problema sério. Para pensar, é na escola que se desenvolve os valores gerados em família, em casa. Mandar o filho para a escola e esperar da escola que eduque o filho e gere nele recursos, meios e hábitos positivos, isto é impossível. Porque a escola não tem os meios. Ela só faz desenvolver o que a criança leva de casa. Se você quer um filho, uma filha abençoada, de boas qualidades, é você, meu querido pai, é você, minha querida mãe, com o esforço e o comportamento e também o amor com disciplina, com seriedade, gerando nos filhos estes valores, estas qualidades. E quando chegar na escola, ele vai encontrar ambiente para desenvolver o que ele trouxe de casa. Porque em casa é o canteiro da semente. Se ela nasceu, se ela germinou, então na escola ela pode ser lapidada, ela pode ser aumentada.
ela pode ser fortalecida, ela pode e deve desenvolver, mas as qualidades da pessoa é gerada em casa para desenvolver na escola, para ser aplicada na sociedade. Isto é o normal. Então, minha querida, meu querido, vale qualquer esforço para desenvolver em casa essas qualidades. Para ser bom pai, é necessário boa formação como pessoa e como ser pai. Não é só sendo pai e saindo à torta e direito querendo ser bom pai. É preciso estudar, preparar, treinar para ser um bom pai. O mundo evolui e as relações se multiplicam, além das alterações dos valores, da ética e do comportamento. Isto todo dia está mudando e o pai precisa estar atento. E a mãe também. O que se aprende no mundo é da vontade do mundo. O que se aprende em casa deve ser da vontade de Deus. Os valores pessoais fortalecem as pessoas para as batalhas diárias. As vitórias dependem dos recursos e meios que cada pessoa usa. E ele vai usar o que ele tem, o que ele trouxe de casa, o que ele trouxe da família e o que ele desenvolveu na escola. Meus queridos, Deus nos criou com potencial para dominar sobre toda a criação e nos dá recursos e meios para alcançarmos. E tendo isto, dominar toda a criação e vivermos bem. Deus nos capacitou para vivermos em comunhão com Ele, em crescimento e fortalecimento contínuo, nele, com Ele e para Ele. Basta querer, decidir e agir, e tudo vai acontecer de acordo com as escolhas. Teremos os recursos e os meios, e teremos as realizações. Meus queridos e minhas queridas, eu estou feliz em trazer mais esse estudo para vocês. Estou feliz que vocês estão nos dando a sua audiência. E quero que Deus abençoe você com muito mais sabedoria, com muito mais amor, com muito mais recursos e meios, para que você seja cada dia melhor pai, melhor mãe, melhores filhos. Olha bem para os textos que nós lemos hoje, que nós declamamos aqui para você hoje. Leia isto na sua Bíblia, fortaleça, e Deus te conduza na formação, no fortalecimento, na sustentação da família. Deus nos abençoe com famílias fortes, sadias, tementes a Ele, obedientes a Ele, para a glória dEle e para a nossa alegria. Até o próximo domingo. Um grande abraço para cada um. Eu amo vocês, e muito. Agora vamos continuar com Paulo e Nilson, que já chegaram e já passaram aqui diante da janela. Um grande abraço, meus queridos. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus.